Olá, e aí pessoal, tudo bem? Tá começando um novo episódio aqui do Sessão às 6, sejam super bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e dessa vez a gente vai falar sobre a nova temporada de Invincible ou Invencível. Graças a Deus não demorou tanto quanto a temporada passada e todos os episódios já estão disponíveis na Amazon Prime. E para deixar o papo ainda mais completo, temos o retorno de um convidado que toda nova temporada tá aqui de volta. Não sei como ainda não tomou abuso da minha voz, mas ele tá de volta. Meu amigo Matheus Cavalcante, tudo bem, cara? E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Faz o quê? Quase um ano, né, que a gente tá aqui de volta pra gravar. Tô com esse compromisso, né? Se não fosse por Lucas e por Invincible, eu não estaria gravando mais pod. Mas estamos aqui pra conversar um pouquinho dessa nova temporada. Como sempre, né? É pouquíssimo divulgada, mas meu amigo aqui lembrou, fez questão de fazer um lembrete. Olha, tá começando, assista. E eu fiz questão de assistir porque eu gosto muito da série. Sim. E falar sobre ela também. Incrível. Maravilha. Antes da gente começar, eu vou só pedir pra você se apresentar pro pessoal que ainda não te conhece. Se vocês não me conhecem, por favor, vejam os outros 2 podcasts sobre as 2 primeiras temporadas que eu participo. E, basicamente, eu fiz engenharia, trabalho hoje na área de engenharia, mas eu tive um podcast com 2 amigos, Aninha e Léo. Um abraço pra eles se eles estiverem ouvindo. Durante uns 2 anos e meio, mais ou menos, acho que até um pouco mais, que se chamava Vice. Os episódios ainda estão disponíveis aí no Spotify. E a gente falava sobre filmes. E aí foi quando a gente conheceu o Lucas. E aí criou essa amizade, né? A gente já se encontrou normalmente. E agora a gente tá aqui gravando. Eu parei, né? Outras coisas na minha vida tiveram um peso grande, pros meninos também. E a gente decidiu dar uma parada. E agora a gente tá aqui, cada um no seu, mas quando dá a oportunidade tem sempre um momento ou outro que a gente grava. A Aninha acontece isso, eu acredito com o Léo também. E hoje é comigo aqui. Pelo menos uma vez por ano estamos gravando. Exatamente, pelo menos uma vez por ano eu tô fazendo aí o resgate desse pessoal aí de volta para o mundo dos filmes e séries aí, do podcast também. Mas como o próprio Matheus falou, nós já gravamos podcasts passados. Aos que quiserem conferir primeiro os podcasts anteriores, eu vou deixar todos os links na descrição, tá bom, pessoal? Porque hoje o papo é com spoilers, tá bom? Vamos falar sobre os pontos altos da temporada, quem morreu, o que esperar pra nova temporada que já foi confirmada. Eu quero muito saber as impressões do Matheus, porque nós temos bastante coisa pra discutir. Eu não sei quase nada sobre, acho que nada sobre o que ele achou dessa temporada, então bora começar, como sempre, com a sinopse. Bora lá. Bom, a sinopse é a seguinte: a temporada segue o amadurecimento de Mark Grayson como o principal herói da Terra, enquanto ele ainda tenta equilibrar sua nova realidade como jovem adulto. Me parece a mesma sinopse das temporadas passadas, na verdade, mas quando eu pesquisei foi isso que apareceu. Mas beleza. O showrunner continua sendo o Robert Kirkman, né, que também é o autor dos quadrinhos que a série se baseia. E como eu falei, todas as temporadas já estão disponíveis no serviço da Amazon. Matheus, agora que essa temporada terminou, você sente que ela tem o mesmo peso, o mesmo calibre das temporadas passadas? Pra você, tá tudo no mesmo nível ou você sente que caiu um pouco a qualidade? Não acho que caiu a qualidade, não. Eu acho que a série tem se desenvolvido de acordo com o que o personagem precisa. A série, ela tem amadurecido porque o Mark, ele tá crescendo e os desafios dele, internos e externos, estão crescendo. E eu acho que a série tá acompanhando isso e a gente tem visto cada vez mais discussões mais profundas, problemas maiores e desafios de luta também maiores, né? Então eu acho que foi uma temporada muito boa, talvez até melhor do que a anterior. Eu já dei uma olhada na internet e eu vi que a galera realmente sentiu isso também. E eu acho que isso tem muito a ver também com o fato da gente ter conseguido assistir a série por completo e não ser dividida em 2 partes. Eu lembro que foi uma coisa que a gente comentou no podcast passado. Eu acho que isso deu uma quebra muito ruim no outro ano. Até porque foram alguns meses, né, de distância. E aí, assim, ela conseguiu aproveitar esse ritmo e esses episódios bons que culminou aí nesse final de temporada que foi, que a gente vai comentar melhor, mas acho que agradou bastante. Sim. Cara, eu concordo demais com você. Eu gostei bastante dessa temporada. Pra mim, eu concordo que a qualidade ainda tá aí, mas eu vi várias pessoas reclamando da qualidade da animação em especial, que deu uma caída e tudo mais. E assim, eu tô longe de ser a melhor pessoa pra falar sobre isso, mas nenhuma vez eu senti que a qualidade caiu.
No primeiro episódio eu senti que alguns personagens estavam diferentes, mas não sabia dizer direito como. Só sabia que tinha alguma coisa errada, mas nada que me incomodasse. E logo depois a sensação foi indo embora. Então, se de fato a qualidade caiu, não foi em nada que eu percebesse e me tirasse da história. Como pelo visto foi o caso de muita gente, né? Eu também não percebi. E, na verdade, assim, na primeira temporada eu lembro disso ter sido um problema. Acho que foi nos últimos episódios, que eram os episódios de luta, e aquilo ali foi marcante e foi uma discussão. A segunda temporada eu não lembro de ter comentado sobre isso, mas o que eu percebi foi que no último episódio eu percebi que estava muito bom, muito bem feito. Então, assim, comparando, né, mesmo que não intencionalmente, eu comparei com os outros. E aí eu percebi, realmente prepararam esse episódio de forma especial. Mas assim, não é uma coisa que incomoda muito. E querendo ou não, veja, a gente tem que escolher as batalhas que a gente tem. Eu prefiro que eles demorem 2 anos pra fazer uma temporada, ou que a temporada não tenha uma qualidade 100% de imagem, som, não sei o que, sabe? O roteiro é sempre bom, assim, ou normalmente eles focam na história, né, numa boa dublagem, bons atores, tal. E aí tem uma coisinha ou outra que vai ficar de lado, porque eles precisam, e eu prefiro que eles te entreguem todo ano uma história. Eu acho que isso tem muito a ver com o quanto a Amazon Sim. tem para investir de dinheiro e quanto tempo eles têm para construir esse desenho, sabe? Eu concordo. Se for pra demorar, que seja demorando porque conseguiu entregar uma história de qualidade, né? Então realmente não foi algo que me tirou da história, nem nada não. Olha, sobre a história em si, no geral eu diria que tem altos e baixos, que nem nas temporadas passadas, ao ponto da gente começar a ver um certo padrão. Pra mim, essa temporada é melhor do que a segunda, mas aqui eu percebi que eles começam a temporada prometendo algo interessante. Nos episódios do meio tem uma leve barriga, né? Umas narrativas que não precisavam muito existir, porque eu não vi muita necessidade. E nos últimos episódios a gente vê coisas que eu adoraria ter visto desde o início da temporada. Então, se fosse para começar a falar de pontos negativos ou que deixaram a desejar, pra mim seria isso. Eu amei muito os primeiros episódios, justamente porque mostram as coisas de um jeito mais objetivo, né? Que dão a entender que a temporada vai ser assim. O Mark deixando de trabalhar pro Cecil, aquela equipe dos Guardiões do Globo, sei lá o nome, se dividindo também por causa disso. Eles dão a entender que a proposta da temporada é essa, né? No caso, desenvolver mais essa moralidade de se trabalhar para uma pessoa duvidosa do governo. Que parando para pensar, não é muito diferente do que a gente viu na Marvel com Guerra Civil. Essa temporada me lembrou muito Guerra Civil, mas de um jeito bom, eu gostei. Sendo que, no fim das contas, a temporada terminou e ficou tudo por isso mesmo. Mesma coisa do plot dos Viltrumitas, né? Acho que é assim que chama, invadindo a Terra. Desde o início da série, eles ficam com essa de... Olha, cuidado porque, né, uma raça inteira de Viltrumitas estão vindo aí, viu? Vem aí. Vão invadir a Terra, cuidado. Vem aí. Sendo que fica vindo só um por vez, não entendo um negócio desse não. E só no fim da temporada, né? Porque Deus me livre a gente avançar essa história. O arco do Alan e o Nolan se libertando da prisão também não deu em nada. Por mais que eu tenha gostado dessa temporada, por já ser a terceira, é de se esperar que as coisas avancem e se alinhem de um jeito um pouco mais interessante, como aparentava ser no começo da temporada. Como eles querem avançar muitas histórias ao mesmo tempo, eu me pergunto, cara, se eles não estão tendo um problema de falta de foco. Na segunda temporada eu senti isso bem mais, mas ainda assim eu me pergunto se não é uma questão que a série tá tendo que lidar por terem muitos personagens, sabe? O que você acha? Não, então, eu acho que... Veja, só pra já contar um disclaimer aqui, eu não li a história dos quadrinhos e eu acho que tu também não leu, né? Não, também não. Então, assim, a gente tá... Eu tenho algumas informações de coisas que eu pesquisei, eu tenho curiosidade, mas assim, eu acho que, no geral, ele segue um pouco a narrativa dos quadrinhos. Sendo que, pra mim, especificamente, é muito cansativo você pegar um vilão. Aí você derrota o vilão. Aí dentro da próxima temporada ele aparece de novo, só que um pouco mais poderoso pra você derrotar de novo. Aí vem na outra temporada, sabe? E assim, parece muito que eles acumulam e não descartam. E aí, chega uma próxima temporada, tem 50 novos vilões, mas os outros 100 das outras que você juntou, e aí fica aquela coisa. Sim. É cansativo. Eu acho que isso acontece não só com os vilões, às vezes também com os heróis. A gente teve uma despedida de um personagem, né? Com spoilers, que foi o Rex, que ele morreu, mas assim, ele quase morreu na outra, e outros personagens também tinham morrido, a gente achava que ele já tinha morrido, aí ele já surge de novo. Eu acho que isso atrapalha um pouco,
E assim, eu tava com a perspectiva de que a série tava se encaminhando pra um fim. E aí eu já, Sério? eu assim, não nessa temporada, mas eu achava que na quarta, talvez, eles já tivessem uma conclusão. Mas eu acho que não vai acontecer isso. É muita história pra vir e... Eu acho. Não, e tudo bem entre partes. Eu acho que se você consegue agregar coisas boas e se a série continua no padrão bom, ótimo. Mas não deixa de ser, assim, um pouco cansativo. Esse vai e volta, esse vai e volta. E eu acho que a série tem que ter esse cuidado de não soar repetitiva, sabe? Justo, muito justo. Então você concorda que eles podiam estar agilizando algumas histórias que a gente tá meio que preso a elas desde o início? Eu acho, agora, por exemplo, vamos tocar num ponto aqui que eu acho que eles aceleraram demais no começo e depois é que eu me acostumei. Que foi o caso do romance de Também achei. Eve e de Mark. No começo, do nada, eu acho que foi, sei lá, no segundo episódio, eles já estavam super apaixonados. Tipo, era o amor da vida dele, sabe? A gente tinha tido algumas coisas que deram a entender que eles iam ter um caso, tipo a separação. O fato dele ter ido para o outro universo e ter tido aquela conversa com a outra Eve. Sim. Eu acho que foi assim, demais, de uma vez só. Mas a rotina deles de casal, de super-heróis, aquilo ali foi me ganhando, então precisou de tempo pra chegar no final e você diz assim, caramba, eles funcionam muito juntos. E eu acho que eles são maduros, que não é aquele casal que vai ficar terminando e voltando. Não tem isso, é aquilo de tipo, não, vamos parar pra conversar, a gente precisa trabalhar isso aqui, você tá passando por essa dificuldade, eu sei que a gente não tem muito tempo juntos, porque a gente precisa lidar com a vida de herói. Concordo demais. Eu tenho mais coisas pra falar sobre eles dois, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente, mas você tocou em um ponto muito interessante. Olha, outra coisa que eu percebi nessa temporada, você deve ter percebido também, que a gente teve muitas discussões sobre morte. Não sei se tá deixando a série mórbida e meio deprê ou não. E eu sei que sempre teve morte na série, mas aqui em especial eles trazem tantos dilemas morais, quase como se quisessem que o Mark fosse uma pessoa miserável, fazendo ele matar o imortal naquele plot do futuro, quando ele ainda nem tinha superado o trauma de ter matado aquele vilão no final da temporada passada, que inclusive tá vivo, né? Voltou aqui. Então eu fico me perguntando qual foi o propósito disso tudo. Também tem aquele irmão mais novo dele, o Oliver, que matou umas pessoas e ficou agindo que nem o pai deles, né? O que mais? Aquele Powerplex, aquele cara do poder do da choque, eletricidade, né, e tudo mais, que ficou culpando o Mark pela morte da sua família, chamando de assassino. Às vezes a série criava várias situações quase testando o Mark, querendo ver até quanto tempo ele aguentava lidar com o tema morte, vindo de todos os lados da sua vida. E eu fiquei me perguntando qual o propósito disso, sabe? Porque quando a temporada acabou, eu não senti muito que isso foi bem desenvolvido, sabe? A história termina com ele mesmo admitindo que vai matar qualquer pessoa que ameace a sua família e tudo mais. Mas a pergunta é, ele já não estava fazendo isso? Tipo, pra quantidade de vezes que eles trazem esse tema, era de se esperar que isso desenvolvesse a história ou o personagem de um jeito que justificasse deixar o coitado do Mark depressivo a temporada inteira. E eu não acho que eles fizeram muita coisa com isso, né? Pra falar a verdade. Eu acho que talvez ainda haja um momento final, assim, que essa discussão vai vir à tona e ele vai superar. Mas eu sinto que isso é um tópico comum em super-herói no geral, né? Você pega o Super-Homem, é o Homem-Aranha, né? Esse dilema é um dilema bem comum. Eu entendi o teu ponto, eu acho que eles reforçam, todo o episódio era reforçado esse tema. Eu acho que era o principal tema da temporada, sabe? Isso, querendo ou não, eu entendo um pouco o lado até dos vilões, quando eles dizem, olha, você é responsável por isso. E de certa forma ele também é responsável por aquilo. E eu acho que ainda falta ele chegar sabendo disso, dizer, olha, eu sei que eu tenho parte nisso, mas eu tô tentando só fazer o melhor dentro dessa situação toda. E aí eu acho que ele ainda não tá 100% seguro de que às vezes isso vai ser necessário, sabe? E aí eu acho que vai chegar um momento ainda que ele vai ter essa decisão com os vilões e tomar uma decisão de matar um realmente, não sem querer ou não só ameaçado, né, de morte de algum parente. Eu não sei se é um problema a série ser mórbida, eu não sei se isso foi um problema pra mim, mas eu sei que ela se tornou mais mesmo. Realmente, essa temporada o tema foi esse. Eu achei também, todo episódio parecia que ele tinha que fazer algum desabafo sobre, sei lá, alguma coisa muito louca que aconteceu no dia dele, que ele matou alguém ou quase matou alguém, e ele fica em dúvida se ele ainda é uma boa pessoa ou não. E tipo assim,
pra ser justo, são questionamentos válidos, mas eu sinto que a gente passou muito tempo nisso pra pouco desenvolvimento, sabe? Que é aquilo que eu falei, quando a temporada acabou, eu não senti que a gente foi pra... nenhum lugar diferente. Exatamente, eu sinto que a gente não avançou muito em relação a esse tema. E por a gente não ter avançado muito, eu fico me perguntando se a gente vai continuar nisso na próxima temporada, entendeu? Eu acho que vai um pouco ainda. Acontece. Agora, tem um ponto que eu acho interessante, que eu gostei de ter visto, é o Mark no papel de, eu não vou dizer somente de irmão, mas quase como um pai. Eu gostei também. Sim. Ele tá vendo a situação dele, que ele teve com o pai de uma outra perspectiva. Sim. E aí das dificuldades e dos desafios. Eu acho que isso foi interessante. Apesar de tocar, no fundo, tocar também no mesmo tema da morte, né? Na verdade, de matar, né? Outras pessoas. Porque o irmão mata com uma facilidade muito grande, né? E ele fica com medo disso acontecer outras vezes. E dele se tornar tipo o pai dele, né? Sim. Naquele surto lá. Sim. Mas eu gostei muito desse desafio dele de tentar educar. E eu acho que acabou trazendo algumas reflexões pra ele, pra temporada como um todo. Realmente, isso que você falou. O Oliver e o Mark, eles têm visões diferentes de quem é o pai deles, né? O Mark ter a oportunidade de criar ou ajudar a criar o irmão é quase como se fosse uma garantia de que ele não vai acabar como o pai, sabe? Tipo um assassino que quer dominar a terra e tudo mais, enfim. Então eu acho isso interessante. Matheus, olha, deixando a história um pouco de lado, também acho que vale a pena falar da ação dessa temporada. Toda temporada tem pelo menos uma sequência de ação que chama a atenção, que se destaca. Aí eu queria saber, você acha que aqui isso continua ou deu uma caída? Não, então, tiveram várias boas ações, assim, momentos de ação, na verdade, ao longo da temporada, mas eu fiquei surpreso que essa temporada teve duas grandes, né? Que foi Mark enfrentando os outros Mark, né, e os outros super-heróis enfrentando os Marks do outro universo no episódio 9, né? Não, 7, né? Foram 8 ao todo. E o episódio 8 com a chegada do outro... Como é que chama? A espécie dele, não lembro. Ele era o Conquistador, né? Sim, isso. Pronto. Eu realmente fiquei assim, coração na boca, na cena de luta. De verdade, eu não esperava, não tava esperando isso. Justo. Achava que ia ser um episódio mais tranquilo. Não, na verdade, ele até aparece no final da sétima, né? Mas eu disse, não vamos fazer uma luta gigante de novo, que já teve, e a cidade não tinha se recuperado. Sabe, foi isso assim. Eu fiquei, não tem como. E aí você vê que ele evoluiu bastante, mas ele ainda não tava no páreo. E aí você chega com uma personagem que a gente tinha conhecido um lado dela que não tava mostrando na série, naquele episódio extra, que era a Eve. E aí você imagina que ela vai lá e ela luta, tem uma hora que ela luta de quase igual pra igual, e ela acaba não conseguindo dar conta, mas aí ela se transforma nesse outro lado dela, né, que é a nuclear. Eu não sei se chegou a falar na série, mas eu dei uma pesquisada pra ver qual era o nome dela. Não, eu não sabia disso não. Nuclear. Ela ganha como se fosse a Fênix, né? É como se fosse a Fênix, né, da Jean Grey. Isso. Entendeu? Eu acho muito bom que eles realmente copiaram os poderes. Exatamente. E aí botaram lá, mas assim, pronto. E ela se transforma e de alguma forma aquilo ajuda, sabe? Eu gostei muito do episódio final. E eu acho que ele foi bem feito, assim, bem desenhado. Tem de tudo. Tem humilhação, tem parente quase morrendo. Tem essa brincadeira que ele tenta fazer, né? De ficar incentivando ele a lutar mais e mais. E tem as pessoas sendo feridas de novo, né? E de forma bem, assim, gráfica, como sempre as coisas na série. O que eu não gostei foi o final, que ele deve voltar na próxima temporada. Aí isso aí pra mim já, aquele gancho que dão assim, que ele não vai ser destruído. Pronto, isso aí pra mim já deu uma canseira. Exatamente. Não, mas assim, essa ideia que tiveram de que não, a gente vai prender ele aqui e ele vai estar debilitado o suficiente pra só responder as nossas perguntas e não sei o que lá. Ele vai matar todo mundo de novo, velho. A raça humana não aprende, né? É impressionante assim. Mas, enfim. Não aprende, Que ódio, não velho. aprende, mas eu gostei muito da cena. E ela é muito bem desenhada, eu acho que, assim... Sim. É surpreendente, toda vez vem um movimento diferente. E especialmente, Eve brilhou ali, brilhou. Isso. Não, ela brilhou literalmente, né? Ela brilhou literalmente. Olha, no geral também curti as batalhas da temporada, né? Eu concordo. Mas mesmo elas sendo ótimas, principalmente as dos últimos episódios,
por algum motivo, não me marcou tanto quanto as que já vimos antes, né? Por exemplo, na primeira temporada, né? O Mark destruindo uma cidade enquanto luta com o pai. Aquela batalha da temporada passada do Rex contra aquela gangue que deu um tiro nele. Aquela batalha foi muito tensa. Aí, as batalhas aqui, na maior parte, são boas, mas pra mim, pessoalmente, não teve aquele momento icônico que vai me marcar. Poderia ter sido aquela final contra o Conquistador que você disse agora. Ali aconteceu muita coisa, realmente. Mas me lembrou muito que a gente já viu na batalha contra o pai, né? Contra o Nolan. Quando o cara segurou a cabeça do Mark e o fez assistir várias pessoas morrendo ali na praia, pra mim foi idêntico à cena do metrô da primeira temporada, né? Que me traumatizou. Lembra até que a gente conversou sobre no podcast. Se fosse mais trabalhado, poderia ter sido essa. Foi legal, mas somando essas cenas que já vimos antes, com os personagens secundários tendo umas batalhas muito meia boca, não bateu complica. Tanto. Tipo a Eve, eu gosto dela, adoro ela. Vi muita gente falando e eu concordo. A mulher tem praticamente os poderes de uma deusa, ganhou um episódio especial com uma das melhores sequências de luta que eu já vi na série. E aqui ela me vem com umas paredes, uns escudos, tipo assim, não é ruim, mas o bom dessa personagem é o quão criativa ela pode ser nas batalhas. E ver o que ela vai bolar faz parte da empolgação do público. Eu entendo que ela também fica cansada e tudo mais, normal, né? Ela não é imortal, ou será que é, né? Não sei. Mas realmente foi estranho você ver ela agindo mais na defensiva e tudo mais. Não sei. Eu entendo. Ela é aquele material que se você coloca pra jogo, não tem vilão, não tem herói, não tem mais nada. É verdade. Então, assim, é aquela constante tentativa de reduzir. E assim, pontualmente, sabe? Porque realmente, ela, da forma dela completa, ela muda a realidade, né? Da mesma forma que a Jean Grey, né? Ela muda a realidade. E aí ela poderia fazer outras coisas. Então, assim, meio complicado. Eu não sei muito bem como trabalhar com a personagem. Eu acho que ela evolui na luta. Que aí eu fiquei surpreso. Ela botou aquela armadura, que aquilo pra mim foi assim... Uau, pronto. E aí ela conseguiu ter um pouco mais de fôlego. Lutou de quase igual pra igual. E aí pra mim isso já foi uma evolução. Porque normalmente ela se perde muito fácil nas lutas. E aí eu fiquei meio assim... eu acho que agora ela realmente deu um up. Apesar de que ela tem muito mais. E a série ela tem que ficar diminuindo um pouco os poderes dela pra poder fazer com que os outros se desenvolvam, né? Sim. E a história aconteça. Porque senão você resolve tudo com um estalar de dedos. É verdade. Não, mas assim, eu achei. É porque eu achei a presença dela nessa batalha contra o Conquistador um pouco caótica. Porque em uma hora ela tá fazendo várias barreiras pra proteger ela de um ataque. E na outra ela, tipo, aumentou a densidade do ar. Você viu aquilo? E que o cara ficou paralisado. Aí eu fiquei, minha filha, você não poderia ter começado com isso, não? Tipo assim, eu sei que cansa, mas não é o tipo de coisa que ela podia, tipo, praticar e treinar, já que é uma coisa tão... Não, eu acho que é isso. É tipo, a gente viu ela fazendo coisas que ela nunca fez. E eu acho que isso pra mim já foi suficiente. Mas eu entendo o fato de que, velho, ela poderia ter usado isso desde o começo. Só que se ela usar isso desde o começo, não tem história. Aí você tem que ficar, tipo assim, no pinga-pinga, sabe? É um pouquinho... É, justo. Um pouquinho. E aí eu acho que... Eu entendo que isso não seja satisfatório. E aí é o que acontece com a Jean Grey, a Fênix, né? Ela meio que se autodestrói, né? Porque não tem nada que chegue, sabe? É meio difícil. Eu concordo que pra propósitos de narrativa, compensa mais ela não, tipo, acabar com a batalha em 2 segundos, entendeu? Eu concordo que precisa durar e tudo mais. Inclusive, o ponto alto de Invincible é quando tem alguma batalha massa e tudo mais. E você sabe que essa série é o tipo de série que mata mesmo. Tipo assim, às vezes, né? Tipo assim, essa pessoa morre, mas como você mesmo falou, muitas vezes ela volta. Mas mas eu gosto que eles tenham a cara de pau de, tipo, mostrar, tipo assim, sangue, pessoas morrendo, a cabeça explodindo. E dessa vez eu pensei que ela morria, sabia? Eu também. E aí, assim, eu fiquei... Poxa, caramba. Mas é aquele negócio. O Mark, ele funciona muito na base do... Tô ameaçando alguém que eu gosto. E aí ele se transforma. Um cara muito, muito bom, tal. Esses são alguns clichês, infelizmente, que são comuns de série. Mas eu particularmente, aprendi a gostar. E por mais que seja uma coisa que a gente já viu em outros momentos, pra mim ainda continua interessante, sabe? Não, com certeza.
E por falar nisso, sabe outra coisa que eu achei estranho? No primeiro episódio, tem todo um momento falando que o Mark nunca esteve tão forte, que a velocidade aumentou tantos por cento e não sei o que. Cara, no mesmo episódio, ele é capturado pelo vilão mais meia boca que tem, né? Eles mesmos dizem isso. Na verdade, todos os heróis ao mesmo tempo foram capturados pelo, sei lá o nome dele, sim, o Terremoto ali. E você ainda dizer que um personagem chamado Invencível, que é o mais poderoso da Terra, está mais forte do que nunca, pra 5 minutos depois ficar preso num casulo que é mais forte do que ele, foi muito estranho isso, mano. Eu acho que eu nunca... Eu acho que é mais fácil quando você tem uma base da comparação. Por exemplo, ele lutou com aquela outra personagem, aquela mulher, que era do mesmo planeta, né? Da mesma espécie. Na outra temporada ele foi muito mal. E ele lutou com o pai. Aí nesses lugares que a gente compara. E aí você vê que talvez ele evoluiu, mas mesmo assim, eu entendo. Tem hora que ele parece muito forte, tem hora que ele parece muito fraco. É um pouco dos artifícios que o roteiro precisa fazer pra que a história que nem aconteça. A Eve, né? Que você falou agora, que ela não pode ser super poderosa o tempo todo, né? Enfim. Mas, eu entendi. Eu não tô nem aqui dizendo que é certo ou errado. Na verdade é um fato. E às vezes eu queria que não fosse assim. Mas eles usam disso, né? Pronto. Agora, conversando com você, eu consigo comparar mais fácil, né? Mas assim, quando eu terminei a temporada, eu nunca percebi o mesmo que as outras pessoas falavam, né? Que ele tava mais forte, mais rápido do que nunca. Porque isso nunca refletia muito nas cenas de luta. Pelo menos era a minha impressão ali na hora. Pra mim, ele lutou do mesmo jeito de sempre. Então, no fim das contas, eu acabei tendo que só acreditar que ele tá mais poderoso, sabe? Do que eles tentarem mostrar pra gente na prática. Beleza, agora vamos seguir para a seção dos personagens. A gente já falou bastante deles agora, mas eu queria aprofundar só mais um pouco, né, com mais detalhes. Principalmente sobre eles, né, Mark e Eve, dublados mais uma vez pela dupla Steven Yeun e Gillian Jacobs. Cara, Mark pra mim continua sendo um ótimo protagonista, tem uma moral boa, não deixa a desejar nas cenas de ação, não é invencível, apesar desse ser o seu nome, e construiu laços suficientes para você se preocupar com as pessoas que ele se preocupa. Né? É um ótimo exemplo de um jovem protagonista com problemas adolescentes que tinha tudo pra ser chato de assistir, por já termos visto antes, mas sempre feito de um jeito que o público também curta, né? Ou pelo menos simpatize com o que ele tá passando. Isso é legal. A Eve, eu adorei a ideia dela fazer faculdade de arquitetura para melhorar o uso dos poderes, é genial. Queria que ela tivesse tido cenas de ação mais impactantes, como falei antes, mas é muito bom vê-la em ação, independente. E queria saber o que você acha deles como um casal. Eu sei que você já falou deles um pouco, mas queria saber, agora que você terminou a temporada, você acha que no geral funciona, eles têm química, eles conseguem ter personalidades além da vida como um casal ou não? Não, eu acho que eles se desenvolvem de forma separada. Gostei muito deles tendo um contato com os ex deles. Nossa, eu achei isso interessante. Como eu falei, eu acho que eles começam um pouquinho acelerado, mas quando você vão passando episódio a episódio, eles estão amadurecendo. O casal é um reflexo, eu acho, dos personagens separados que já evoluíram. Então, assim, as discussões não são mais aquela coisa de não tem tempo, vou terminar. Tipo, não, eu sei que você não tem tempo. É a realidade da gente, a gente vai trabalhar com o que tem. Eles trazem questões novas também, essa questão de tá ou não em casa, ou ter um espaço ou não pra eles juntos, sabe? Isso aí, e coisa de casal que tá tentando evoluir, assim, tá crescendo no relacionamento. Eu acho isso muito bom, dividir os problemas da família um com o outro. Isso tudo tá acontecendo e tá acontecendo de uma forma bem assim... É natural, tipo, as coisas que estão ali são discussões que você teria com uma pessoa que você tá se relacionando, sabe? Então, assim, dá pra se identificar muito bem. Tá bem real o relacionamento deles, e isso é ótimo. Fora que tem a parte deles lutando juntos, que é muito bom. Ele querendo proteger ela querendo proteger ele, não dando o braço a torcer pro outro. E eu gosto que eles tiveram uma ideia juntos, né? De trabalharem juntos também. Né? Isso aí foi massa. Apesar de que foi só um episódio, o trabalho em si, né? Não, mas eu achei interessante. E também essa coisa deles usarem tentarem monetizar os poderes que eles têm, levando em consideração que eles ainda são, jovens, que ainda não têm uma vida própria ainda e tudo mais. A Eve não tem porque ela não quer, né? Mas assim, eles basicamente ainda são muito jovens e tudo mais, ainda moram com os pais. Eu acho realístico, é isso que eu tô querendo dizer, de você tentar ganhar uma grana em cima daquilo que você já tem, né? No caso, os poderes. E assim... Eu acho que se a série não fosse tão espacial, assim, eu digo, não fosse pra fora do planeta, eu imaginaria super eles construindo um time, sabe? Deles.
Tipo, o irmão tá lá apoio. também, mas assim, tem outras... E de uma forma menos, assim, que eles fossem usados, né? Como se ele faz, né? Da forma como ele faz. Uma coisa mais tranquila. Ia ser legal. E assim... cara, olha, é o seguinte, eu vou fazer um desabafo agora com você. Eu até gosto deles juntos, combina demais, mas achei um pouco repetitivo que todas as desgraças que aconteciam na vida dele, que no caso acontece todo dia, né, ele desabafa tudo pra coitada da Eve. É assim, eu sei que casais conversam, desabafam, mas o Mark tem tantos traumas e lida com tanto sangue, violência e ameaças de morte todos os dias, até a sua família, que eu realmente acho que ele precisa urgentemente procurar um terapeuta, porque se a relação deles continuar na base dele todo dia com depressão porque matou não sei quem, e ela tendo que tirar um motivo do chão pra ele não ficar triste, vai ser muito monótono acompanhar esse casal. Eu sei que os dois são super-heróis, estão acostumados, mas eu adoraria se nós pudéssemos ver mais da relação deles como um casal e desenvolver mais dessa química, talvez ele até ajudar ela em alguma questão pra variar, né, do que ela ajudando ele, do que essa relação agora quase psicólogo e paciente. Não tô dizendo que eles não podem desabafar um com o outro, mas como o Mark não tem um sistema de apoio psicológico, tudo acaba indo parar na relação amorosa. E às vezes parecia tão repetitivo que eu tenho medo desse namoro que mal começou se desgastar por causa disso, sabe? Mas eu gosto deles juntos, espero que tenham mais cenas lutando juntos também, e é isso. Não sei se você teve uma impressão parecida. Não, eu entendo. Eu acho que é um reflexo do que tu tinha comentado antes, dele tá focando no mesmo ponto. Todo episódio ele volta para aquele ponto de morte. Eu acho que isso acaba sendo uma consequência pro relacionamento. Mas eu fiquei pensando aqui, eu acho que Mark talvez faltasse para ele um guru ou um mestre ou alguém que tivesse um pouco de experiência e desse uns toques. Eu acho que a mãe às vezes tenta, mas a mãe tem uma realidade muito diferente. O Cecil também tem umas discussões com ele às vezes mais profundas sobre alguns pontos que fazem ele refletir. Mas ele não tem, assim, uma pessoa que ele possa jogar um dilema e a pessoa venha com uma frase pra fazer ele pensar. Atualmente é a Eve, sabe, que dá esse contraponto. E aí eu acho que o relacionamento acaba ficando um pouco mais monótono por conta da dificuldade que ele tá tendo também, né? Tipo, e os episódios estão focando nisso. Aí, assim... Isso. E ele não tem a quem recorrer. Porque ele não tem mais o pai, né? E, tipo, ele não tem uma... Eu acho que talvez no futuro possa se desenvolver uma relação com um amigo super poderoso que tenha um pouco mais de tempo. O próprio Imortal, né? Talvez. Mas ele não tem tido muito contato com o Imortal, né? Então não sei. Tipo, alguém que já tem um pouco mais de experiência, sabe lidar um pouco melhor com... Ou mesmo que não esteja mais nativa. Pronto, sabe quem eu acabei de pensar? Aquele, mas eu não acho que ele tem poderes também. Aquele cara que faz os trajes, pode ser. Do herói. Ele eu acho que é um cara gente boa, assim, sim. pra virar um mentor pro Mark. Apesar dele também ser de uma realidade diferente. Mas ele cresceu, tipo assim, eu acho que ele passou a vida criando traje e tudo mais. Então eu acho que ele tá mais próximo da vida do Mark do que a Debbie, sabe? A mãe. O Imortal, eu acho que, tipo assim, se ele não fosse tão pau mandado do Cecil, eu acho que até daria certo. Mas como eles estão, tipo assim, eles estão constantemente em lados opostos, eu não sei o quão viável seria isso. Se não fosse isso, eu acho que ele seria um ótimo concorrente, digamos assim. Se ele tivesse algum mentor, eu acho que ele seria uma pessoa um pouco mais equilibrada. Mas justo. Inclusive, eu queria só trazer aquela questão que você meio que já tocou da Jean Grey, mas é porque eu trouxe aqui nas minhas anotações agora. É aquela revelação que colocaram uma barreira mental na Eve pra ela não ser capaz de controlar matéria orgânica, que inclusive eu não lembro disso, se um dia mostraram ou não. Eu não acho lembro. Que mostra naquele episódio. Pronto. Eles falam, na verdade, né? Eu acho que eles mostram também. Eu já não lembrava desse detalhe, não. Eu realmente acreditei que ela ia morrer ali, mas eu adorei como depois ela fala como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Eu tenho um bloqueio mental e só consegui controlar matéria orgânica quando sofro um trauma e não sei o que. Nossa, mano, nessa hora eu pensei um monte de coisa. Pensei primeiro, você sabia disso? Tipo, é o tipo de informação que você sabia e não fez nada? Eu não lembrava que ela sabia. Eu achava que tinha sido escondido isso. Pronto, isso, tipo assim, eu comecei a pensar, é o tipo de informação que você sabia
e não fez nada. E segundo, você não gostaria de trabalhar um pouco em desbloquear esse bloqueio pra você não morrer, ou então o Mark, ou então evitar que o planeta pegue fogo mesmo, caso tenha alguém. Eu adoro que ela não tenha a mínima curiosidade de acessar um poder que ela tem e que pode salvar toda a raça humana. E esse papo de bloqueio, como você mesmo disse, óbvio, me lembrou muito a Jean Grey. Parecia o tipo de coisa que o próprio Xavier ou a Jean Grey mesmo teriam dito em um filme desses aí. E como eu não lembrava de nada disso, pareceu muito aleatório, sabe? Muito do nada. Espero que a gente aprenda mais sobre isso, que ela consiga ter algum tipo de acesso sem precisar quase morrer pra isso, né? Bom, é aquele negócio. Eu acho que se ela tiver que voltar a usar e desbloquear, é porque ela vai morrer. Porque depois daquilo ali, não tem como você lidar com um personagem tão poderoso, entendeu? Eu acho que é uma coisa assim. E aí, por enquanto, eu tô gostando dela dessa forma. Mas eu lembrava que ela tinha um bloqueio, eu não lembrava que ela sabia. Pra mim, eles tinham feito um bloqueio, não deixaram ela avisada disso. Porque a Jean Grey, ela meio que... A Fênix tenta ficar saindo, né? É alguma coisa assim. E aí, tem um gatilho e ela toma conta. E aí, no caso, não. Ela meio que fica incubada e tá tudo bem, né? Você não vê ela constantemente tentando, né, sair dela. É verdade. A Eve, como nuclear, ela continua sendo a Eve, né? Já a Fênix, eu acho que eles consideram como uma certa entidade separada da Jean e tudo mais. Eu acho que tem isso. E outra coisa, eu confesso que eu não sabia que essa versão dela se chama nuclear. Mas assim, se ela tem o próprio nome, um próprio alter ego aí e tudo mais, eu me pergunto se nós não vamos ver mais disso. Se por algum motivo ela vai ter mais acesso, se ela vai ter mais controle, talvez. Eu espero muito, mano, que ela tenha mais curiosidade pra que a gente também tenha mais acesso a essas informações e consiga entender mais. Ia ser muito, muito delicioso se ela pudesse lutar contra esses vilões aí, esses Viltrumitas, eu acho que eles se chamam assim. É tipo assim, usando esse poder de controlar matéria orgânica. Eu acho que ia ser incrível ver eles perdendo pra ela, ia ser muito bom. Mas é aquela coisa, você precisa saber usar com muito cuidado e muita sabedoria, porque senão a batalha fica muito chata, né? Tipo assim, ela só bate palma e todo mundo morre, entendeu? Então a gente tem que... Então eles têm que ver como é que eles vão trabalhar. Assim. Exatamente, trabalhar uma personagem dessa. Cara, eu queria aproveitar pra fazer um rápido comentário sobre os vilões dessa temporada, porque, não sei você, mas pra mim eles fizeram uma divisão bem interessante entre os vilões que só servem pra comédia e que não vale a pena nem você tentar levar a sério, como aquele cara elefante vegano. Quando eu vi, eu não acreditei que ele era um vilão. E no caso, separar esse tipo de vilão daqueles bem mais complexos, ou que a história só traz um destaque suficiente pra virar um personagem marcante, mesmo que seja por pouco tempo, né? Tipo aquele cara que a gente falou, o da eletricidade, o Powerplex, que representa muito do que o filme Guerra Civil trouxe na época, né? A necessidade de um debate sobre leis que tragam os heróis mais próximos da realidade do resto do mundo, com regras, né? E ao mesmo tempo fazendo justiça mesmo por todos aqueles que já perderam alguém no meio dessas lutas aí do bem contra o mal. E esse tipo de conversa faz as pessoas se identificarem um pouco mais, né? Mesmo sendo uma realidade completamente louca, né? Dessa série. Então eu sinto que isso ajuda. E eu queria saber se eles vão trazer mais disso no futuro ou só deixar por aqui mesmo e vida que segue. Eu gostaria de ter isso na série. E você vê, né? As consequências são muitas e sem parar. Que eu acho que não dá. O problema é que não tá dando mais respiro, né? Os problemas que ele tá tendo. Eu acho um bom caminho pra ir. Sim. Olha, teve um outro episódio que me marcou muito. Sem brincadeira, eu quase chorei. Aquele episódio que começou mostrando a realidade daquele casal dos ladrões de banco que tentam conseguir uma vida melhor, mas aí no fim acabam morando na rua. Nossa, me pegou mais do que eu esperava. Contando a história, né, só pela animação e uma música triste, sem nenhum diálogo. Me lembrou muito um episódio de The Boys, mas essa coisa de você mostrar tudo pelo ponto de vista dos vilões, de pessoas que normalmente a gente só ia torcer contra e depois vida que segue, né? Se fosse um episódio normal, a gente iria basicamente só se encontrar com eles quando eles fossem lutar contra o Mark, né? E a gente ia ver tudo pela perspectiva do Mark, ia torcer pelo Mark e depois vida que segue. Mas não, dessa vez a gente teve mais empatia, pelo menos eu tive, né? Por esses vilões aí, porque nós tivemos o trabalho de conhecer eles antes, um pouco da vida deles, as motivações e tudo isso super rápido, sem nenhum diálogo. Então realmente ter tentado uma coisa diferente me surpreendeu muito. Não sei se um dia vamos ver esses personagens de novo, mas valeu a pena, eu adorei. Não, eu gosto quando a série experimenta coisa nova, né? É aquele negócio, tem muitas coisas já repetitivas, eu acho que eles precisam trazer perspectivas diferentes, tem que ir pra esse caminho. Justo.
Tem algum vilão que você quer destacar ou... Eu acho que, assim, esse vilão final, o Conquistador, eu acho que ele não agrega muito. Assim, eu digo, não é um personagem que tem muitas dimensões. Ele é como se fosse uma besta, uma fera, que tá ali, mas ele não tem uma personalidade que se destaque. Eu gosto que o Cecil, ele teve um background, que a gente descobriu. E ele não é um vilão, mas ao mesmo tempo ele também não é um mocinho, né? Ele tá meio ali, no meio termo. E eu acho que essa temporada quis mostrar um pouco que talvez o Max seja um vilão para algumas pessoas. E aí, esse caminho que a série tomou, né, escolheu tomar nessa temporada, é o que vai ficar marcado aqui, que o Max tem coisas para ser resolvida e tem coisas que ele impactou muito, sabe? Ele tá tendo que olhar para esse lado, né? Que ele sempre pensou que ele era o mocinho. E não, ele tem um impacto na vida das pessoas. Bom, não é um, nem dois, nem três, são vários vilões que aparecem e ressurgem nessa mesma tentativa de vingança. Porque ele é culpado de vários problemas, seja nesse universo, né, seja em outro. Por falar em trazer vilões de volta e tudo mais, o que você acha do retorno daquele vilão do multiverso? Aquele cara lá que todo mundo jurava que tinha morrido. Ah, não. Odiei. De repente ele brotou de algum lugar totalmente recuperado e tudo mais. Tipo assim, Não. Olha. Diga. Não, eu não. Eu fico um pouco sem paciência. Sendo bem sincero. Não sei se as pessoas curtem, mas ele ainda tem mais história pra vir, né? Eu não sei, velho. De verdade. Eu acho que ele vai eu achei, tipo assim, ele fez uma coisa que os vilões nem sempre conseguem fazer, que é me fazer ter ranço. Se eu conseguir ter ranço de um vilão, é porque o vilão realmente cumprir tipo seu papel, né? Exatamente. Ele tá fazendo bom trabalho aí e tudo mais. O que salvou a presença dele nessa temporada foi que ele trouxe um dos episódios com mais batalhas e tudo mais, que é o penúltimo, né? Foi por causa dele que todos os Marks de várias realidades invadiram a nossa realidade, né? No caso, a do protagonista. Então eu acho interessante essa coisa de você trazer por um breve momento versões diferentes. Quem o Mark seria, visualmente pelo menos, se ele tivesse feito escolhas diferentes ou se ele tivesse sido criado em diferentes circunstâncias e tudo mais. Então eu achei isso interessante. E eu achei interessante a ideia de você tentar usar isso para tentar manchar a imagem do Mark na realidade dele, porque lá, apesar dos pesares, ele é um herói, tipo, as pessoas o veem como um herói, e você trazer versões dele que todos são vilões e assassinos para justamente manchar a imagem dele. Eu achei esperto, mas essa série tá bem próxima de me saturar com o tema do multiverso. Eu acho que eles estão usando bem dosado, eu acho que eles não podem abusar, porque todo o gênero de herói tá falando sobre isso, né? Então, assim, se eles perderem a mão nisso, muitos fãs podem perder o interesse por achar que vai ser mais do mesmo, né? Mas aqui eu achei dosado o suficiente. Tipo assim, eu acho que isso durou um episódio só e tchau, e até mais. Eu gostei disso. Aí depois a gente seguiu pra outro vilão. Então eu acho que funcionou. Mas é o tipo de vilão que, se não voltar mais, eu tô tranquilo, sabe? Olha, seguindo agora pro futuro da série... Ainda em 2024 já anunciaram a 4ª temporada, mas sem uma previsão, né? Provavelmente 2026. Vale repetir que nem eu nem Matheus lemos os quadrinhos, então não sabemos exatamente o que vem por aí. Mas eu fiquei sabendo, pelo que eu pesquisei, que a animação tá sendo muito fiel aos quadrinhos, tudo tá acontecendo do mesmo jeito. Mas baseado no jeito como as coisas terminam aqui, o que a gente pode dizer do que vai acontecer mais pra frente, né? Nós temos o que? Como o Matheus falou, o Conquistador tá preso na base militar do Cecil, né? Com certeza isso não vai dar certo. O que mais? O Cecil e o Mark ainda tem suas diferenças aí, só trabalhando juntos se for uma emergência, quando realmente não tiverem escolha. O que mais? Tem uma cena pós-créditos, mas são de personagens que nunca vimos antes, então nem tenho ideia do que eles vão fazer. É aqueles alienígenas... Não é o demônio, né? Aquele... É aquele demônio lá da primeira temporada, que ele ajuda a investigar. É aquele policial, aquele... Mentira, exatamente. Era ele, velho? Então eu vou precisar reassistir. Porque quando eu assisti, eu não entendi nada daquela cena. Mas assim, também eu não sei como é que ele vai voltar pra Nossa, mano, eu esqueci completamente desse cara, velho. Completamente. É isso. Tem hora que a gente tem que enterrar os personagens, sabe? Eu acho que tem umas coisas aí pra acontecer. Eu não sei, mas eu esperava já. Eu tinha essa impressão que a temporada ia acabar na próxima. Mas não vai. Mas eu espero já que você tenha uma grande luta, porque
Se o Mark já enfrentou o pior de todos, né, o que era mais louco, o que era o que as pessoas tinham medo, ele fala, né, os meus outros semelhantes têm medo de mim. Ele já então o que falta agora, a próxima etapa é enfrentar mais de um, né, vários. E eu acho que vai se formar um grupinho aí pra lutar com ele, porque Mark sozinho não vai conseguir com eles, né? Então acho que vai se encaminhar pra isso. Acho que talvez alguma coisa, não sei se a gente vai ver alguma coisa de Eve, Eve super poderosa. O irmão dele cresceu pouco na temporada, eu achei. Já que ele tem um crescimento acelerado, né? Mas eu acho que alguém mencionou que isso tende a reduzir, a dar uma reduzida com o tempo. Depois, mas eu esperava ele mais velho. Quem sabe na próxima temporada ele já não é um adolescente, ou talvez até mais. Ele tava meio crianção ainda. Inclusive, você falou agora, e eu lembrei, eu não acho que a gente tá dando importância suficiente pra uma informação muito importante que eles deram pra gente nessa temporada, que o Nolan compartilhou com o Alan, que eles estão tentando dominar e conquistar todo mundo, mas eles só tem, tipo, 50 pessoas na raça deles, tipo assim, puro sangue e tudo mais. Isso, então, assim, claro que 50 daqueles super seres ali ainda podem acabar com a Terra, tipo, tranquilamente. Mas eu achava que era um grande exército e tudo mais, tipo, centenas de milhares deles. Então, assim, tendo 50, eu sinto que a gente consegue trabalhar com 50, entendeu? Eu acho que dá certo. Mas, vamos lá, são 50 puros, né? Você tem ainda vários outros que são tipo Mark, que é uma mistura. Então, isso é verdade. Tem que ver, assim, mas eles focaram nisso pra dizer, olha, a gente não tem, é um desafio grande, mas não é um desafio impossível. Aí eles vão focar nisso, né? E eu acho que o negócio vai ser, tipo, matar aos poucos, né? E aí quando sobrasse uns 10, aí... justo. Não, mas assim, sabe um plot da segunda temporada que não foi pra lugar nenhum? Não viu nem a sombra. Que o pai, ele escreveu uns livros, eu acho que era isso, que dão, tipo assim, que mostram as fraquezas dessa raça e tudo mais, sendo que isso não deu em nada, eu tinha até esquecido disso até agora, a sorte foi que eu lembrei, mas tipo assim... não, aquele plot do Alan com o Omni-Man, ele foi muito fraco essa temporada, acho que foi um dos pontos fracos, eu nem comentei. Dava pra ser resumido bem pouquinho, num pouquinho tempo. E a série não quis focar nisso. Eu acho que na próxima temporada talvez venham eles com mais força, sabe? Pra trabalhar talvez isso aí que tu tava comentando. Eu espero muito que a gente veja mais desses quadrinhos ou esses livros que do nada o Nolan virou autor de best-seller e tudo mais. E eu fico, gente, da onde isso? E eles nunca mais falaram sobre isso. Então eu espero que a gente veja mais tipo informações se realmente tem segredos e fraquezas dessa raça nesse livro dele e tudo mais. O que mais que falta falar sobre o que a gente pode esperar da próxima temporada? Aqueles alienígenas parasitas que me dão ansiedade chegaram na Terra, né? Sim, que ainda estão por aí. Eu tenho o nome aqui deles. Sequid. Qual o nome? Sequid, eu acho o nome deles. Tá. Que aparentemente estão criando um exército no esgoto, né? Pronto, esse aí eu já não quero também mais saber. Que já deu, Por mim ficava no esgoto, Inclusive, eu não lembro como que eles conseguiram chegar na Terra, se teve algum gancho pra isso, ou se eles só apareceram agora do nada. Não teve, não foi por Marte, né? Teve uma história lá que o Mark tinha ido lá pra ajudar e depois aí parece que alguém veio com um negócio desse na cabeça e ele se reproduziu. Foi alguma coisa assim, foi coisa de primeira pra segunda. Não, mas temporada. Eu lembro que eles foram juntos pra Lua, eu acho, Lua ou Marte, acho que foi Marte. Foi Lua, né? Acho Pronto, que foi Lua. Aí eles foram lá, fizeram o que tinham que fazer lá e depois voltaram. Mas eu acho que um voltou na nave. Foi alguma coisa assim. Foi? Então foi alguma coisa assim. Deve ter sido isso. Pra você ver, os ganchos, eles demoram tanto tempo pra dar em alguma coisa, você esquece completamente, entendeu? E inclusive isso aí é um gancho que podia morrer tranquilamente, como você mesmo disse, que tipo, a gente tá com tanta coisa pra conversar e assistir, que isso aí podia ter ficado pra trás. As pessoas normais, as pessoas sem poderes dessa terra aí estão de parabéns. Eu acho que todos eles podiam ganhar alguma insalubridade aí, alguma coisa, porque todos os dias algum prédio explode, alguma cidade pega fogo. E agora a gente viu que a próxima temporada vai começar com uma invasão alienígena de parasitas. Quem ainda sobreviver depois da 4ª temporada, meu Deus, viu? Parabéns. Esse pessoal tá passando por muita coisa. Sim, nós temos também a menina monstro que vai conseguir envelhecer por causa daquele cinto que ganhou do namorado. Pra falar a verdade, eu não entendi nada da explicação de como aquele cinto funciona, como que isso reverte a maldição dela. Eu acho que eu lembro deles falando de células se regenerando e não sei o que lá. Mas quem se importa, né? Ela vai poder envelhecer junto com o namorado e é isso. Eu não sei se isso funcionou e pronto. Eu ainda tava esperando que algo desse errado, sabe? Mas eu não sei. Bora ver. Tem os próximos capítulos.
Quanto ao Oliver, eu espero muito que ele não vire uma versão mais jovem do pai, porque a gente meio que já tá vendo isso em The Boys, com o filho do Homelander. Você assiste The Boys? Assisto. Pronto, eu acho que ia ser mais do mesmo, e que também é da Amazon, inclusive, e aquele menino me estressa demais, eu não vou aguentar 2. E espero muito que ele troque de uniforme, inclusive eu concordo com o Mark, você ter ali o símbolo do cara que dizimou uma cidade e deixou centenas de mortos, é muito sem noção. Eu sei que ele é filho, né, do cara e tudo mais, então ele tem uma outra interpretação, mas ainda assim é muito sem noção. Aí eu queria saber, você acha que o Nolan ou o Omni-Man vai ter um arco de redenção vindo aí? Porque ele mesmo disse, né, que sente falta da esposa e não sei o que reconhece o que fez. Eu não acho que ele vai ter a mesma vida de volta, mas eu acho que ele, com certeza ele vai ter uma redenção. Eu achava que isso ia ser mais rápido, sabe? Mas não, acho que vai demorar ainda pra acontecer completamente. Tu falou do uniforme, e eu lembrei de falar do uniforme de Mark rapidamente. Ele mudou de uniforme, né? E eu achei mais feio, tá? Só pra deixar bem claro, não gostei muito. Mas assim, eu entendo um pouco dele. Primeiro, ele querer desassociar da imagem que ele tinha, né, do uniforme que ele tinha na época que o pai fez aquela besteira toda. E também, assim, de uma nova fase, né, de mostrar um pouco visualmente que o personagem tá diferente, tá mais maduro, tá com outras discussões, sabe? Gostei dessa parte. Agora é só azul, e um azul meio escuro, né, um azul meio triste. Inclusive, o próprio Mark falou que eu achei que ficou meio sério e tudo mais. E na hora eu concordei, eu fiquei falando sozinho com a série. Eu fiquei falando, Mark, eu concordo com você. Eu acho que você ficou mais sério. Mas assim, eu acho que é o tipo de coisa que dá pra se acostumar. Eu também concordo que ele tá querendo viver uma nova era e tudo mais, uma era trabalhando sozinho e tudo mais. E eu super concordo com você que ele já pode começar a trabalhar em equipe. Eu acho que aquela equipe dos Guardiões do Globo e não sei o que lá, eles estão muito jogados ali, eles não estão fazendo muita coisa. Eles têm poderes interessantes o suficientes pra eles terem boas cenas de ação. E a gente não viu muita coisa deles, eu acho que eles poderiam se juntar. Assim que a temporada começou e eles apoiaram o Mark, eles ficaram ao lado do Mark e tudo mais e pararam de trabalhar pro Cecil, eu pensei, então eles finalmente vão trabalhar juntos e tudo mais. Mas que nada, tipo eles assim, sumiram, né? Eles estão ali, tipo, comendo pizza, fazendo compras, tudo menos uma cena com alguma batalha massa. E quando tem alguma batalha, tipo, a gente só vê depois que a batalha acabou, então já tá no final. Eu sinto falta deles mostrarem pra que essa equipe veio, entendeu? E tipo assim, fazer um combo com a Eve, com o Mark. E sem contar que, pelo que eu vi, esse uniforme azul é bem fiel aos quadrinhos. Eu acho que ele tem uma fase que ele também usa isso. Mas enfim. Bom, no fim das contas, eu diria que a série continua ótima, né? Poderia ter um ritmo melhor. A história principal envolvendo o Mark e o Nolan podia ter uma dinamizada bem maior, ainda mais levando em consideração o tempo que leva pra fazer a série. Mas pra mim ainda super vale conferir. Inclusive eu até esqueci de mencionar, essa temporada tem 8 episódios também, na mesma faixa de sempre, né? Variando aí entre seus 46 e 54 minutos, por aí. Então nós temos personagens interessantes, boas sequências de ação. Nada do que a gente falou aqui de problema é suficiente pra parar de assistir. Na verdade é muito divertido de assistir. É uma série ótima pra maratonar, que eu faço questão de esperar todos os episódios saírem pra ver tudo de uma vez, e é bom demais. Não posso falar como um fã dos quadrinhos, mas como fã de filmes e séries de super-heróis, Invincible ainda se destaca bastante, apesar dos altos e baixos. Como eu falei, a primeira temporada foi mais impactante, mas essa terceira fica logo abaixo, né? Fica em segundo lugar. E você, Matheus, o seu veredito aí, ainda vale a pena conferir a série? Não, com certeza. É uma das poucas séries que eu tô assistindo no tempo, né? Certinho, assim, acompanhando mesmo. Por muitos motivos, assim, eu acho que ela ainda me empolga e eu não consigo, feito você, esperar. Eu fico ansioso e eu assisto logo o episódio. Mas é ruim, porque às vezes eu esqueço dos personagens, do que aconteceu. Mas tudo bem, faz parte. Eles têm um recap, né? Mais ou menos assim. Eu continuo achando que é uma das melhores séries de animação de super-herói. E eu acho que ela tem muito a acrescentar. Só esse cuidado com a repetição. Mas assim, no geral, eu indico demais, vale muito a pena. Se você tá ouvindo até aqui, provavelmente você assistiu também, concorda. Então, não tem pra onde ir, não. Fugir não. Ano que vem estaremos aqui novamente. Olha aí, maravilha, perfeito.
Tá, mas e vocês aí, ouvintes? Aos que já estão atualizados com a série, estão gostando? Tá valendo a pena a espera? Mandem seus palpites, teorias nos comentários pra quem tá vendo pelo YouTube. No Instagram nós estamos como @sessãoas6 e no TikTok @podsessãoas6, que eu adoro trocar uma ideia com vocês, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez pelo Matheus ter voltado aqui pra falar de Invincible. É sempre muito bom ter você aqui de volta. E se por acaso quiser divulgar algum trabalho, suas redes, pode ficar à vontade. Não, eu, assim, se você for ouvinte mesmo antigo, você já sabe das minhas redes. Eu tô um pouco mais reservado, assim, ultimamente. Eu não tenho tido tanta coisa pra divulgar. Assim, de trabalho especificamente com mídia e o que a gente tá fazendo aqui, né? De filmes e séries. Eu vou deixar esse gostinho. Se você quiser me conhecer um pouco mais, você vai nos episódios anteriores, ouve também e vai atrás das minhas redes. Continuem ouvindo o trabalho de Lucas e engajando, dando sugestões também. E, bom, continuem amando falar sobre filmes e séries. Qualquer uma oportunidade boa como essa pra falar ainda de uma série que eu adoro é sempre bem-vinda. Ah, mano, maravilha. Inclusive, mesmo o Vice ainda estando em atos aí, ainda não tendo episódios novos, ainda vale a pena demais aí conferir pra quem quiser. É Vice BR, Matheus? O @? Você lembra? BR, exatamente, Vice BR. Tu lembrou que eu nem lembrava disso, mas mas é porque minha memória também é péssima. Mas a gente tinha um canal no YouTube, no Spotify ou nas outras plataformas de áudio. Tem o Instagram também, que ainda deve estar ativo, é ViceBR. E Vice com 2 S's. Tá? Maravilha, maravilha. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Lembrando que os links dos podcasts sobre as temporadas anteriores estão todos na descrição. Quem tiver interesse, tá bom? Só dá uma olhada lá. Quem escutou até o final, poxa, muito obrigado. Temos muitos vídeos e podcasts vindo aí, fiquem ligados. Espero me encontrar com vocês daqui a 15 dias. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau, pessoal.